Já estamos ao vivo? Sucesso! Eu não entrei ainda? Oxi. Minha voz já está aí, hein? Tô chegando, gente. Tô chegando. Os papaizinhos de almoçar tá aqui? Tô chegando, gente. Tô chegando. Olha aí, hein? Cheguei? Oh, glória a Deus. Cheguei. Quem está aí, diga eu. O padre Marcelo sumiu. Faz eu voltar. Opa! Agora voltei de novo? Vocês estão animados para a nossa terceira aula, Escola da Fé, módulo Igreja? Animados ou não? Muito bem. Deixa eu abaixar aqui o meu som para não atrapalhar. Ó, vocês chegaram, hein? Glória a Deus. Amados, enquanto alguns irmãos possam baixar a apostila do dia de hoje, material da nossa aula, nossa terceira aula, você pode baixar aí no link, lá no Google Drive, né? Eu já criei o grupo, só que nem todo mundo entrou ainda, porque temos muitos nomes repetidos, para não colocar números repetidos, aí então parei de cadastrar. Mas já criei com aqueles que já estão cadastrados. Ao todo, 71, já até receberam já via WhatsApp a apostila de hoje, né? Então, quem está cadastrado já recebeu. Os outros estão em via de cadastro, tá bom? Fica tranquilo, o grupo já saiu, agora, né? Já começou, só falta entrar todo mundo no grupo, tá certo? Quem entrou no grupo deve estar achando dificuldade de postar alguma coisa, porque eu coloquei só o administrador para poder colocar, tá bom? Semana que vem, como combinamos, na quinta-feira, ou seja, na véspera da aula, e na sexta-feira, nós abriremos para discussões, para conversa, para observações, né? Aí depois que passar ali as conversas, fecha de novo. E assim nós vamos fazendo, até para não ficar muito bom dia, boa tarde, boa noite, corrente de oração nesse grupo, que é um grupo de estudo. Tá ok? Bom, opa, 40 pessoas conosco, bem-vindos. Calma, quem não está no grupo é porque eu ainda não tive condições de cadastrar, tá bom? Mas eu já estou a caminho. Estou fazendo um trabalho bem bonito aqui no meu celular, identificando a Escola da Palavra, Escola da Fé, colocando o número. Até agora nós somos 174 membros desse lindo projeto aí da Escola da Fé, módulo Igreja. E enquanto os irmãos vão baixando aí o material, vamos fazer o sorteio desta semana. Vamos ver quem vai levar esse belo documento da igreja, da CNBB, documento 100, Comunidade de Comunidades, uma nova paróquia. Lança aí, amada. Veja qual o número que vai levar. Estamos processando aqui no nosso automático. Vou pedir aqui para outra equipe anotar o nome e colocar no material, né? Então, quando sair, você já coloca e já registra para mim. 87? 87.
Vamos ver. Isabela Silva Melo. Alvorada. Ei, Isabela. Filha do casal amigo Silvio e Inês. Muito bem. Ganhou aí. Com dado, você pode vir buscar, né? Pode vir buscar aqui, nas quintas, sextas, sábado, domingo, ou deixar para no finalzinho do curso, na aula presencial. Vamos sortear agora esse documento do Papa, Alegria do Evangelho, Evangelho Gaudium. Quem vai levar? Número 47. Quando o grupo estiver formado, eu também irei postar a lista com o primeiro nome, a paróquia e o número, tá bom? 47 levou Ezequiel Garcia. Eita, Ezequiel da RCC. Muito bem, hein? Ezequiel RCC. Deus abençoe. Então, nossa equipe já é seu, tá aqui te esperando, hein? Pode vir buscar, ou no final do curso. Vamos sortear agora sobre a fé do Papa Francisco, Lumen Fidei. Vamos ver quem vai levar esse belo documento. E tá indo ali. Tá rodando, gente. 167. Vocês vão saber o número de vocês, tá? Uma semana a gente consegue, se Deus quiser, terminar. 167. Márcia Virgínia Ferreira Bastos. A Márcia Virgínia, será que é a ministra? Não, né? Virgínia. Bom, Márcia Virgínia Bastos. Aqui da São Pedro, Lumen Fidei. Vamos sortear agora este belo livro que fala sobre o sacramento e os 7 pecados capitais, Trevas e Luz, saudoso Dom Joaquim Justino Carreira. Poucos exemplares existem, tá bom? Então vou ver quem vai ser o presidente. O 39. Muito bem, Raquel Gomes, Santa Rita, a esposa do Márcio, Pastoral da Criança. Conheço, diocesano, né? Muito bem, Raquel, você ganhou esse belo livro aqui, saudoso Dom Joaquim. Também já está aqui, um dia pode vir buscar ou deixar para o final do curso, na aula presencial. Então hoje nós ganhamos de presente esta obra de arte, feita pelo paroquiano, o paroquiano fez e nos doou para o sorteio da nossa Escola da Fé. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, entalhada na madeira, uma bela obra de arte. Vou abençoar primeiro antes do sorteio. Nossa proteção está no nome do Senhor, fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor, agora para sempre. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, invocamos nossa bênção sobre essa imagem de Nossa Senhora Aparecida. Seja na vida desse fiel sinal de bênçãos e graças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Quem vai levar esta bela imagem? Número 9. Nossa, Deus, você quase foi, hein? Diamantina, São Pedro, esposa do Rubens. Muito bem, Diamantina, você levou. Uma obra de arte já está aqui, né? Abençoado. Traz daqui. Já coloquei o seu nome aqui, ó. Ninguém tasca que é seu. Também, enquanto os irmãos estão baixando aí a apostila do dia de hoje, quero parabenizar alguns aniversariantes dessa semana. A nossa produtora aí e tudo mais. Bruna Gabriele. Parabéns. Um feliz e santo aniversário. Cadê? Já pode colocar os nomes aí. Pode colocar os nomes. A Carla. Carla, muito bem, Carla Maria. Parabéns. Fiz aniversário no dia 4. A Bruna no dia 5 e a Carla no dia 4.
A Eva, eu vi lá no WhatsApp, dia 8, dia de hoje, da pizzaria do Lago, né? Muito bem, parabéns. Você também ganhou um presentinho aqui do sacerdote, né? Depois do final abençoa esses terços todos, para vocês podem vir retirar, né? Ou pegar no final do curso. No dia 5/5, Jusileide de Souza Maia. Jusileide, que saudade quando você fazia minha unha, tá? Já tá ficando encravado aqui, hein? Um presentinho, feliz aniversário. Também essa semana, no dia 4/5, Zeza. Muito bem, Zeza. Saudade do sorvete também, hein? Passar um dia eles pegar um sorvetinho aí na sorvetaria. Então aqui, feliz aniversário. Vamos ver quem mais dessa semana. Janete da Silva Lima. A Janete do Homero. Muito bem, amada. Feliz aniversário, fiz no dia 2. Também aqui temos um terço, uma oração de Nossa Senhora. E temos também aqui o meu sobrinho, José Gabriel, né? Almoçamos juntos hoje, né? Então, feliz aniversário. Também receba aqui essa lembrança. E esse não, né? Ah, tá. Então, dia 5/5, Eleni. Ei, Eleni, prometi na sua casa, até hoje não fui, hein? Mas tudo bem. Deixa passar toda essa correria aí, a quarentena. Fazer aquela visita. Feliz aniversário no dia 5, então você fez, né? Deus abençoe. Também está aqui a sua lembrança. É isso aí, gente. Feito aí os presentes, a equipe vai recolhendo. Aqui, equipe, pode levar também. Muito obrigado. O padre sozinho não consegue tocar o barco, não. Glória a Deus, temos aí pessoas para colaborar conosco, né, nesse trabalho da Escola da Fé. Estamos aí, então, com 58 pessoas ao vivo. Muito bem. Depois, você que vai pegar essa aula em outro momento, né? Então, boa aula. Você possa, então, aprofundar a sua fé. Todo mundo pegou o material? Quem não pegou, eu peço que vai deixando para depois, tá certo? Acredito que agora é o momento de a gente ir juntos, né? Nessa nossa aula. E parará. Vamos pegar então essa oração inicial, porque é muito importante quando vamos fazer um estudo, né, espiritual, um estudo, né, teológico, um estudo bíblico, um estudo de verdades de fé, pedir assim esse auxílio ao nosso bom Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Voltamos? Estamos de volta? Mais uma vez de volta com vocês, hein? Amém. Muito bem. Para a dona Maria Tavares, Helena Tavares, você não conseguiu baixar o material? Para quem não conseguiu, vou dar uma dica. Você vem nesse xizinho aqui, você fecha o chat. Ok? Fechou aí? Você vai aqui na ponta tem uma pequena setinha, tá vendo? Clica a descrição, certo? Aí vai abrir a descrição do vídeo. Nela vai aparecer lá embaixo o link. Tá vendo? Escola da Fé para inscrição e Escola da Fé material.
você clica no segundo link para o material no Google Drive. É que a internet hoje ela tá bem nossa amiga. Daquele jeito. Aí vai aparecer. Se o seu é Android, ele já vai abrir no Chrome. Se é iPhone, vai aparecer a opção. Você pode abrir no Google, né? No Google, ou você pode abrir, no caso da Apple, no Safari. Ok? Aí vai aparecer lá no Google Drive os anexos. Nesse anexo, você tem lá as cartas de Santo Inácio de Antioquia. Você tem as aulas, certo? Então você vai clicar na aula. Clicou na aula. Aí aparece aula 1, 2 e 3. Você vai clicar na 3. Aí aparece a opção para baixar. Aí você vai baixar. Você pode, como é PDF, você pode mandar via mensagem, você pode baixar em algum aplicativo de PDF, pode enviar via WhatsApp, ok? Ou você já pode mandar para sua impressora e imprimir. São várias opções. Bom, depois quando todo mundo estiver no grupo, eu acho que fica mais fácil depois, né? Oh, colocou aí, é? Ah, nossa equipe colocou aí, gente, do material. Todo mundo tá aí? Vocês estão aí? Aham. Avisar para as pessoas que estão participando. Clique na mãozinha para completar os participantes. Muito bem. Vamos lá, gente. Podemos iniciar a aula? Depois dessa travamento. Então já apareceu aí o Google Drive, você pode baixar o material, né? Quem não pegou, pode pegar. Nossa senhora, hoje a internet tá aquela coisa. Eu vou tirar a minha aqui da internet para poder ajudar, tá bom? Bom, todo mundo pessoal para um a menos pendurado aí para poder ajudar né? Ótimo, gente. Vamos lá então. Pegou o material? Hoje o nosso tema é a igreja, povo de Deus, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. São 3 nomes que nós já falamos lá na introdução, na primeira aula, que manifestam, né, não apenas um nome, mas o ser da igreja. Então a igreja ela é povo de Deus, ela é corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. E por ser povo de Deus, né, não é qualquer povo, é o novo povo de Deus, né? E por ser corpo de Cristo, né, não é qualquer corpo, né, mas é o próprio Cristo. Né? E daqui a pouco vamos ver direitinho. E templo do Espírito Santo, porque nós recebemos o Espírito de Deus, o Espírito de filhos, não o espírito de escravos. Amados, vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Então Deus adquiriu este povo. Você encontra isso lá, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Como é maravilhoso saber que em Cristo Jesus nós nos tornamos o novo povo de Deus, incorporados ao seu corpo místico, ou seja, a igreja, e assim somos todos pelo batismo, templo do Espírito Santo, ou seja, filhos de Deus. Como vai nos dizer São Paulo? Somos filhos do Filho. Eu sei que todo mundo está com sua Sagrada Escritura aí, não tá? Então pega a sua Sagrada Escritura,
lá no livro de Efésios, Epístola de Efésios, capítulo 1, versículos do 4 ao 6. Então, Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao 6. Padre, que história é essa? Ser filho no filho, filhos no filho. Vamos entender um pouquinho aqui na palavra. Nele, ou seja, Jesus, nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme o beneplácito da sua vontade. Beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, com a qual ele nos agraciou no amado. Aqui no nosso versículo 5, né? Então, através de Cristo, por Cristo nos tornamos seus filhos, para o louvor da sua glória, da sua graça, a qual nós fomos agraciados no amado. Quem é o amado, gente? É Jesus, o amado de nossas almas. E nós, nele, somos amados de Deus. Nunca nos esqueçamos disso. Para a nossa conversa hoje, eu separei 2 vídeos, assim, simples, mas que vão nos ajudar a entender um pouquinho essa dimensão da igreja, povo de Deus, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Vamos assistir juntos agora, né? Esse vídeo que fala da igreja como católica, como corpo místico de Jesus Cristo, como esposa amada pelo amado, né? Então, nos acompanhe. São 4 minutos e alguns segundos aí de vídeo, né? Vale a pena. Abra aí o volume, vamos acompanhar.
Opa, deixa eu baixar aqui então, meu, né? Muito bem, amados. É um vídeo que vale a pena você, ao final ou durante a semana, assistir de novo, né? Temos, assim, vários detalhes, né? É interessante quando começa a colocar lá 32 mil denominações cristãs pelo mundo inteiro. É bastante, né? 32 mil é muita coisa. Mas se a gente não tomar cuidado, tem até mais um pouquinho que isso, né? E depois vai trazendo-nos, né, a dimensão da igreja fundada por Cristo. Aí começa a colocar desde Pedro, vai mostrando os rostos dos papas bem rapidinho, até chegar o Papa Francisco, o número 266, né? Então, são 266 papas, né? Então, 266 homens que nos ligam como ponte à origem da nossa igreja. E se você comprar um quadro que tem lá os papas, né, eu me escandalizei, mas depois eu fui entendendo. Alguns têm Aurélia, sabe aquele Aurélia na cabeça? Ou seja, alguns são santos, outros não. Aí dá para entender, né? Já entendeu o que o padre quis dizer. Mesmo com esses homens santos e alguns homens pecadores, a igreja manteve o seu ministério petrino, firme. Porque há uma fidelidade na palavra de Jesus. Nem o poder do inferno, das portas do inferno poderá contra a igreja. Então ali você tem a perseguição no Coliseu, os crucificados, tem a morte ali, os muçulmanos, né, passando o facão no pescoço dos católicos, dos cristãos, né? E mesmo assim a igreja está aí. Tem os escândalos, a igreja está aí, né? Porque a igreja da qual, né, nós participamos, ela é um mistério, é um dom de Deus. Falamos um pouquinho sobre isso na semana passada, né? Então, é uma graça que transcende, né, em muito a nossa humanidade. Vale a pena você assistir de novo, tenho certeza que você vai gostar muito, né? É um vídeo assim simples, mas nos dá assim, uma clareza, né, uma paixão pela nossa igreja. Então, abrindo aí a nossa página 2, a igreja Povo de Deus. Lá no parágrafo, né, 781 do Catecismo, nos diz assim: em todos os tempos, em todas as nações foi agradável a Deus aquele que o teme e pratica a justiça. No entanto, Deus, para manifestar sua salvação, diante de tantos povos, tantas nações, ele escolheu um povo, né? Ele elegeu um povo. E é interessante que elegeu um povo que ainda não era povo. Todo mundo lembra do chamado de Abraão, que ainda se chamava Abrão, né, em Ur. Ele foi chamar Abrão, fez uma promessa, e a partir da resposta de fé de Abrão, né, e depois posteriormente se tornou Abraão, né, e com a sua descendência, através de Isaac, o segundo patriarca, depois Jacó, né, o terceiro patriarca forte do povo de Israel, que é o pai, né, das 12 tribos de Israel. Por isso Jacó e Israel é o mesmo nome, né? Jacó ganhou esse nome quando ele lutou com Deus e venceu. Mas isso é uma história para um outro dia. Fica tranquilo que eu vou contar essa história. Está no livro de Gênesis, né? O livro de Gênesis, gente, é o livrinho das historinhas, é o livro das novelas, né? E a saga de Jacó, né? Tem duas sagas ali que eu fico assim impressionado. É Jacó, né, e a saga de José do Egito, né? Mexe demais comigo. Mas enfim, para não me alongar muito, então Deus escolheu um povo antes de ele ser esse povo, através do sim de Abrão, né? Então esse povo foi crescendo. Alguns vão falar: padre, e o que aconteceu com o Ismael, né, o filho lá da escrava? Vocês sabem
os muçulmanos se consideram filhos de Abraão, através da descendência de Ismael. Deus fez uma promessa também para Ismael, né, diante do choro da sua mãe, que ele também seria um grande povo, né, e que sempre estaria aí né, na briga, no percalço com o povo de Deus, o povo da mulher livre, né? E isso se mostra uma verdade nos dias de hoje, né? Mas enfim, isso também é um tema para uma outra conversa, um outro bate-papo. Mas para dizer, então Deus escolheu para si esse povo, que era um pequeno povo, para viver a vida de santidade, para o conhecer na verdade. Então Deus fez uma aliança com esse povo, né? Quando o libertou lá do Egito. Essa aliança pendurou por muito tempo. Só que essa aliança, ela se corrompeu. Não por parte de Deus, é por parte dos homens. E aí veio uma aliança não feita no sangue de bode, né? Não feita com palavras que podem voltar atrás, né? Mas uma aliança feita no sangue de Cristo, Cordeiro de Deus, e feita na palavra daquele que é a palavra eterna de Deus, né? Por isso que a igreja, como novo povo de Deus, apesar dos pecados dos seus membros, ela é uma obra que não se acaba. Entende? E é isso que é lindo da Igreja Católica. Saber que nós somos o novo povo de Deus, eleito pelo Senhor, para uma vida de santidade, para o conhecer na verdade e para viver com Ele, né? E para Ele, anunciando assim ao mundo essa boa nova da salvação. Então, não apenas os judeus, mas também os pagãos e todos aqueles que não conheciam a fé, foram resgatados na graça do Espírito Santo. É maravilhoso perceber que essa nova aliança instituída em Cristo, nós fazemos parte dela. E como vai nos dizer o catecismo, o povo de Deus, ele possui assim algumas características. Esse povo de Deus do qual nós participamos, né? Vamos lá. Então, esse povo de Deus, ele não se distingue por um mero agrupamento religioso, ético, político ou cultural da história, né? Não é uma propriedade de algum país, de algum estado, de alguma cultura, né? Então, para ser povo de Deus, ser esse novo povo de Deus, não é necessário ser judeu, né? Então, todas as nações, então não é propriedade de um país, né? Então, é um lugar de encontro das nações. E para ser esse povo de Deus tem outra característica, né? Para ser membro, não é preciso o nascimento físico em algum lugar, né? Mas sim o novo nascimento pelo batismo e pela fé em Cristo Jesus. Nos diz lá o Evangelho de Marcos, né? Que ele vai ser salvo, tem que ser batizado e tem que crer. Então, não só ser batizado. Tem muita gente batizada por aí, né? Católico, então, batizado, o que mais tem por aí? É batizado católico, né? Inclusive, muitos que estão em outras igrejas aí são católicos que foram batizados como criança, né? Mas não manifestaram ainda sua fé, né? É muito importante esse elemento para lembrar. O batismo, tem até um documento ali que alguém recebeu, que é o Lumen Fidei, né? É a porta de entrada para a vida de fé na igreja. Tem muito católico que, infelizmente, só ficou na porta, não foi para frente. Acredito que todo mundo já ouviu falar na homilia, parece aquelas visitas que vão nos visitar, nem entra e nem vai embora. Fica ali na porta embaçando. Você convida 1000 vezes para entrar, a pessoa não entra, né? Mas também é meia hora, 1 hora e não vai embora, fica lá embaçando, atrapalhando tudo, né? Então tem católico que nem vai nem vem, né? Fica ali daquele jeito, né?
Então é preciso ser batizado, mas também manifestar sua fé. Então, a outra característica, esse povo, ele tem por cabeça Jesus Cristo, o ungido, o Messias. Quem é o fundador da sua igreja? Alguns irmãos nossos poderão dizer, é fulano de tal, é Beltrano, é Ciclano. O nosso fundador é Cristo. Ele é o cabeça, né? Então, este corpo que é a igreja, tem alguém que conduz, é Jesus Cristo, né? É como o nosso Pedrão aqui, popstar, né? Apontando para o alto, para dizer, ele é o vigário, mas ó, o chefe está lá, já está na glória de Deus. Existe uma outra característica muito interessante, e essa aqui, amados, ela é fundamental. Para ser parte desse povo, você tem que ser livre, ser filho de Deus, né? Então, o batismo, ele nos dá a graça da fé para nós crermos e nos faz livres, filhos de Deus, né? E todas as vezes que nós nos embreamos no pecado, nós renegamos o nosso ser filho de Deus. Negamos a nossa fé. E muitas vezes negamos o nosso próprio batismo. A lei que rege esse povo de Deus não pode ser outra, é o amor. Você pode abrir lá a primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 4 ao 7. Deus é amor, quem ama está em Deus, né? Quem ama está em Deus e Deus permanece nele, né? Deus é amor, né? Então o amor manifesta, né, a presença de Deus, a presença do amado. E é claro que esse povo tem uma missão. A missão é ser sal na terra e luz do mundo. Mateus 5, 13 e 16. E Filipenses 3:20, eu peço que vocês abram a sua Sagrada Escritura, né? Filipenses 3:20 diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos ansiosamente como Salvador o Senhor Jesus Cristo. Buscai as coisas do alto. Nossa cidadania está no céu, né? Não percamos a nossa vida apenas com as coisas aqui da terra, que são maravilhosas. Deus, tudo que criou é maravilhoso. Mas não esqueçamos que a nossa vida está para além das coisas da terra, para além desse tempo que vai terminar, está para a eternidade. Nós somos cidadãos do céu, né? E por ser cidadãos do céu, somos irmãos. Somos membros deste reino que já começou. E aonde que começou o reino de Deus? Na igreja. Cristo instituiu a igreja para que nós pudéssemos, né, nessa experiência de céu, caminharmos com a nossa cidadania. Então, sem medo de pertencer a um reino que o mundo não entende. Por isso, muita confusão no início do cristianismo, muita perseguição, né? Porque o reino no qual nós participamos tem um rei, né? É Jesus Cristo, é o cabeça, é o Cristo que conduz a nossa igreja. Não nos esqueçamos disso. Eu vou dar um exemplo aqui, gente. Um exemplo muito simples. O Renê está lembrando aqui a pregação do Padre Léo. Eu também, toda vez que eu lembro que sou cidadão do céu, eu lembro a pregação Buscai as Coisas do Alto, do Padre Léo. Vale a pena você pesquisar no YouTube. Coloca lá, Buscai as Coisas do Alto, Padre Léo, última pregação. Mas leva um lencinho, tá? Porque é terrível. Toda vez que eu assisto, eu choro. Até agora, não consegui sair livre da emoção. Então, o Padre Léo entendeu
que ele fazia parte de algo maior. Por isso ele não parava nas dificuldades. Mas voltamos aqui, eu quero dar um exemplo, né? Ontem eu vi um vídeo na internet. Eu estou impactado com esse vídeo na minha cabeça até agora, né? Não sai da minha mente. Então, com essa história, tem que usar máscara, tem que usar máscara, tem que usar máscara, não pode entrar no ônibus e não usar máscara. Pois é, lá é uma cidade lá da Bahia, ou falando da cidade, né? Mas então entrou uma mulher sem máscara. E o pessoal do ônibus enxotou ela, né? A tapas e a chutes, e a palavrões, palavras feias. E tinha alguém com sangue frio filmando tudo ainda. Uma total falta de empatia. Não, claro, tá errada, né? Então, é convidada a descer. Mas havia uma violência muito grande. E eu vi assim, o ônibus estava até cheio. Será que havia cristão ali? Se havia, havia mesmo, né? Então, nós negamos a nossa cidadania quando partimos para o ódio, para o revanchismo, né? Para descontar no outro aquilo que está nos incomodando, né? Eu sei que ninguém tem sangue de barata, mas não precisamos de forma alguma abrir mão de quem somos para praticar a justiça, né? E às vezes, muitas vezes, como cristãos, nós não damos exemplo que fazemos parte de uma cidadania celeste, né? E isso é muito bom ter claro. Nós fazemos parte do povo de Deus. E como parte do povo de Deus, ou seja, como cristãos, não deveríamos agir de certas formas. É um antitestemunho tremendo, tremendo, né? Mas isso vale para muitas outras situações, quando alguém te fecha, por exemplo, no trânsito, né? Eu, quando era pároco no Alvorada, graças a Deus, livrei de mandar muita gente para o inferno, viu? Porque toda vez que eu estava perto da entrada ali na Servigás, era tanto fechamento, era tanta gente correndo, cortando o padre e tal. Aí eu só falava, Deus te abençoe. Os primeiros, quando eu cheguei lá, eu mandava para aquele lugar. Mas eu vi que ficava com mais raiva. Então, eu desenvolvi essa experiência. A missão do Padre é abençoar. Então, Deus te abençoe. E o engraçado é que muitos, porque você sabe, esses que têm muita pressa, eles se adiantam, mas não saem perto de você, né? Então, muitos se dirigiam ali do território da paróquia, eram conhecidos, né? Teve um que era até, inclusive, vizinho de uma das 7 casas que eu morei, né? Ô, padre, foi o senhor que eu fechei, me perdoa. Ah, já foi, né? Já te abençoei, já. Tá tudo certo, né? Então, o testemunho é fundamental, né? Porque quando você faz coisa errada, nossa senhora, isso vira um inferno na vida de muita gente, né? Então, como povo eleito, pega aí no 3º parágrafo, pelo batismo, Deus nos concedeu o munus de sermos sacerdotes, profetas e reis. O que é o munus? É um ministério, é um serviço, é uma missão, né? Então, munus, ministério, serviço, missão, né? Do qual todos nós batizados participamos. Então, Jesus Cristo é aquele que o Pai ungiu com o Espírito Santo e constituiu sacerdote, profeta e rei. Então, nós, como batizados, também somos sacerdotes. O que significa ser sacerdote? Nós, como povo de Deus, quando nós oramos ao Pai, não precisa de intermediário, vai direto à oração. Padre, mas e os santos? Vamos falar deles também, né? Eles não são intermediários, eles são intercessores. Tá ok? Guarda isso. Santo não é alfândega, não é intermediário. Por isso não adianta negociar com o santo um milagre que não funciona, tá? Então, o santo, ele me dá testemunho, ele intercede por mim, né? Como sacerdote, eu oro e Deus me ouve, né? Então, por isso, na missa, o padre não oferece o sacrifício da missa sozinho. Ele oferece com toda a assembleia.
concelebrante, que junto celebra a Santa Missa, né? Por isso, hoje nós falamos que nós vamos assistir a missa, né? Mas o normal é celebrar a missa, ou seja, ir à igreja e celebrar a missa, né? Mas nesses tempos, muitos têm que ficar no assistir mesmo, que é o que dá, é o que é possível. Profetas, porque esse munus, ou seja, esse ministério de não apenas denunciar, porque quando a gente fala de profeta, o pessoal pensa só em denúncia, né? Não, ser profeta é também anunciar a boa nova de Deus, né? Anunciar a verdade, ser um agente da verdade, um agente da luz, não da mentira, né? Não se fechando nas trevas. E reis porque somos filhos de Deus, né? Reis e rainhas, fazemos parte dessa realeza de Deus. Então é maravilhoso, gente. Então nós entramos nesse povo de Deus através do batismo, recebemos esse mundo, esse ministério, e somos chamados como sacerdotes, profetas e reis a levar pela nossa fé ao mundo, né, a manifestação da glória dos céus. Lá na segunda parte, a igreja ela é corpo de Cristo. Então, desde o princípio, Jesus associou aos discípulos a sua vida. Então, você pode pegar aí Marcos. Eu estou pegando bastante Sagrada Escritura hoje, porque é importante vocês também se soltar, né? Então, o Evangelho de São Marcos é o segundo evangelho aí na Sagrada Escritura, fácil de achar, após Mateus. Todo mundo achou? Lá no capítulo 1, versículo 16 ao 20. Aí diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, o irmão de Simão, lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde em meu seguimento, e eu farei de vós pescadores de homens. E imediatamente, deixando as redes, eles o seguiram. Um pouco adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, eles também no barco consertando as redes, e logo chamou. E eles, deixando o pai Zebedeu no barco com os empregados, partiram em seu seguimento. Que maravilhoso! Jesus associou os apóstolos, associou os discípulos à sua própria missão, ser pescadores de homem. Lembra que eu dizia semana passada? A essência da igreja é ser missionária, né? Então, nós não podemos ficar quietinhos, não. Então, nossa missão é anunciar, é chamar, é não desistir daquele que está perdido nas trevas. Depois diz, ele revelou o mistério do reino de Deus. Aí lá no primeiro evangelho, o evangelho de Mateus, capítulo 13, né? Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 10 ao 17. Aqui, então, Jesus vai contar uma parábola, né? E eu quero dizer a vocês, lá no versículo 16, quando Jesus fala: felizes os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Então Jesus nos revela o mistério do reino, através de parábolas, através de ensinamentos que nós não saberíamos, nós não conheceríamos, se ele não nos falasse, né? Então são sabedorias que são possíveis porque Jesus nos ensina, e esse ensinamento é vivificado na igreja, no Espírito Santo. Depois deu-lhes parte na sua missão, na sua alegria. Então você pode abrir o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 17 ao 20. 17 ao 20. Eita, quando os discípulos
voltaram, né, os 72. Voltaram com alegria dizendo: Senhor, até os demônios, né, se nos submete ao teu santo nome. E eles disse: Eu vi Satanás cair do céu como relâmpago. Eis que vos dei o poder de pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada poderá vos causar dano. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos maus se submetem a vós. Alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão escritos no céu. Que maravilha, que alegria, saber que os nossos nomes estão escritos no céu, escritos no coração de Deus, né? Por isso que negar o batismo, né, é negar, então, essa porta de entrada que nos escreveu no coração de Deus. Vejam, não só de alegria, mas também Jesus nos associou aos seus sofrimentos. Você pode abrir lá Lucas 22, 28 ao 30. Então, Lucas 22, versículos 28 ao 30. Vós sois os que permanecestes constantemente comigo em minhas tentações. Também eu disponho para vós o reino, como meu Pai dispôs para mim, a fim de que comais e bebais a minha mesa no meu reino. E vós senteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, fomos associados ao Senhor para, na vitória da cruz, também reinarmos com Ele. Então, Jesus ele nos fala de uma comunhão mais íntima. Encontra lá no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 4 ao 5, né? Onde ele fala: eu sou o tronco, vós sois os ramos. Ou seja, eu sou o tronco onde emana ali, né, toda a vida para os ramos. Então, os ramos sem um tronco não são nada, né? Eu, como igreja, como membro da igreja, eu sou igreja enquanto eu permaneço em Cristo. Entende? Isso aqui é muito sério, viu? Presta atenção no que o Padre está falando, viu? Porque tem muita gente que quer ser igreja, ser ramo independente, sem tronco, sem a seiva da vida, que é o próprio Espírito Santo, né? Então, Cristo é ali, né, o tronco. Esse mesmo Evangelho de João 15, lá no versículo 14, é o versículo que eu mais gosto aí desse Evangelho aí, quando ele fala, né, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, né? Ou seja, obediência. Ou lá 16, 17, não foste vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi para viverdes o amor, manifestastes frutos de amor. Então ele anuncia uma comunhão misteriosa e real entre o corpo, né, o seu corpo e o nosso. Quem come minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. João 6, 56. Né? O que isso significa? Né? Essa comunhão com o corpo de Cristo. Vamos ver esse vídeo que o Papa Francisco coloca. Né? É um vídeo de 1 minuto. Né? Eu poderia colocar a descrição, é legendado. Mas é bom você ver a expressão dele falando. Hã? Tirou? Ótimo, tá com legenda lá, lindo. É gostoso de ver a expressão dele falando. Aí eu falei, eu não vou privar os nossos queridos alunos dessa expressão do Papa. Veja como ele fala, né? Essa questão da dimensão de ser igreja. Acompanhe. Che bello se ci ricordassimo più spesso di quello che siamo, di che cosa ha fatto di noi il Signore Gesù. Siamo il suo corpo, quel corpo che niente e nessuno può strappare da lui e che egli ricopre di tutta la sua passione e del tutto suo amore, proprio come uno sposo con la sposa. Che bello se ci ricordassimo più spesso
di quello che siamo. Di che cosa ha fatto di noi il Signore Gesù? Siamo il suo corpo, quel corpo che niente e nessuno può strappare da lui e che egli ricopre di tutta la sua passione e del tutto suo amore, proprio come uno sposo con la sposa. Nessuno può strappare da lui e che egli ricopre di tutta la sua passione e del tutto suo amore, proprio come uno sposo con la sposa. Muito bem, gente. Voltando aqui, abaixando aqui para não atrapalhar vocês. Vejam o que Jesus realizou conosco, o que ele fez. Ele fez de nós membros do seu corpo, né? Ele uniu-se a nós como um esposo se une a uma esposa. E aqui eu digo da maneira mais íntima de ser uma só carne, uma só vida, uma só vontade, né? Então, a igreja, ela tem uma relação de intimidade com Cristo, né, de fazer parte do seu corpo, né? É algo místico, é uma união mística. O livro de Cânticos dos Cânticos nos fala sobre o amado, e ali a prefiguração da amada, que é a igreja, sempre buscando ver o amado, buscando se realizar na presença dele. Então Deus fez de nós membros do seu corpo. Então a comparação da igreja com o corpo pode nos lançar luz a particular sobre a ligação íntima entre a igreja e Cristo. Ela não está somente reunida em volta dele. Então, a igreja não é algo fora de Cristo, na periferia de Cristo, ao redor de Cristo. Não, a igreja está unida a Cristo, né? Então diz assim, ela está unificada nele, no seu corpo. Na igreja, corpo de Cristo, são de salientar mais especificamente três aspectos: a unidade de todos os membros entre si, pela união de Cristo, Cristo cabeça do corpo e a igreja esposa de Cristo, né? Então vamos ver aqui agora essas três dimensões. Então, a igreja, um só corpo, né? Então, nesse um só corpo, onde todos os crentes, né, todos nós que cremos, todos nós que fomos lavados na água do batismo, estamos unidos pelos sacramentos, né? E através desses sacramentos participamos da graça de Deus, visível, sensível, que nos toca, né? E nos une como um corpo. Vai nos dizer aqui, essa unidade não anula a diversidade dos membros. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao 31. Por quê? Cada membro tem diversidade de dons, carismas, né? Então nós somos, assim, bem diversos e ao mesmo tempo somos chamados a viver uma unidade, né? Somos todos um só corpo em Cristo. Gálatas 3, versículo 27 ao 28. Presta atenção no que o padre vai falar aqui agora, tá? Isso aqui é muito importante. Qual é, assim, a grande expressão da unidade da igreja? É a pessoa do Papa. É a pessoa do Papa. Você pode não gostar do Papa, você tem direito de não gostar dele, né? Ninguém é obrigado a gostar das pessoas. Mas o ministério que ele exerce é o ministério de unidade. É o vigário de Cristo, é o servo dos servos, né? Nele a igreja se une. Ele é o primeiro entre os apóstolos, é o primeiro entre os discípulos, é o primeiro entre os bispos, né? Para confirmar a fé dos irmãos, né? Então a nossa Eucaristia, que nós comungamos, é a mesma Eucaristia de todos os irmãos e irmãs.
Acredito que todo mundo já viu o padre pegar um pedacinho do corpo do Senhor, da hóstia consagrada, quebrar, não é isso? E colocar sobre o cálice ali, misturando com o sangue. A gente fala que aquilo é para nossa salvação, né? Ou seja, essa unidade com o corpo de Cristo é uma unidade plena. Antigamente era assim, cada bispo celebrava sua Eucaristia, quebrava uma parte da Eucaristia, colocava no corporal, o diácono ia correndo até a outra igreja católica, entregava para outro bispo, ele juntava, né, a Eucaristia que ele ia celebrar, quebrava a parte dele e mandava para outra igreja. Isso hoje é bem impraticável. Então, como que isso foi traduzido de maneira litúrgica? É esse pedacinho, para dizer, é o mesmo e único pão, o mesmo único vinho, corpo e sangue do Senhor que comungamos. Então fazemos parte dessa mesma fé, dessa mesma Eucaristia. A igreja, né, tem Cristo a cabeça. Jesus nos une à sua Páscoa. Todos nós, membros, devemos nos esforçar para parecer com Jesus, né, até que Cristo se forme em nós. Gálatas 4,19. Isso nos lembra o que Paulo também vai dizer: viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Ou senão o que o Padre Zezinho canta, né? Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, ou seja, ter os mesmos pensamentos de Cristo. Porque se ele é a cabeça desse corpo, então o corpo ele trabalha nessa unidade. É para isso que nós somos introduzidos no mistério da sua vida e associados aos seus sofrimentos. Enquanto nós estivermos nesse mundo, haverá cruz. Eu sei que alguns não gostam da cruz, mas não tem jeito, vai ter, né? Se você quer viver a igreja sem cruz, você está na igreja errada, tá? Desculpe dizer, mas a nossa igreja é a igreja da cruz, tá bom? Aqui, ó. Não tem jeito. Nós fomos associados à vida de Cristo, né? E é claro, quando falamos de cruz, nós falamos também de vitória. Santo Agostinho vai nos dizer algo maravilhoso. Eu gostaria que vocês me acompanhassem na leitura. Alegremo-nos, pois, e demos graça pelo fato de nos termos tornado não apenas cristãos, mas o próprio Cristo. Aí ele pergunta: compreendeis, irmãos, a graça que Deus nos concedeu a dar-nos Cristo como cabeça? Compreendeis, irmãos, a graça que Deus nos deu, né, que nos concedeu a nos dar Cristo como cabeça? Admirai e alegrai-vos. Nós nos tornamos Cristo. Com efeito, uma vez que Ele é a cabeça e nós os membros, o homem completo é Ele e nós. A plenitude de Cristo é, portanto, a cabeça e os membros. O que quer dizer? A cabeça e os membros? Cristo e a igreja. Uma só unidade. Por isso nós somos cristãos. Outro Cristo no mundo. Né? Se nós tomarmos consciência desta verdade, seremos verdadeiramente uma Assembleia de Santos. Né? E essa santidade de Deus irá abrasar o mundo, irá colocar chama, né? Fogo do Espírito Santo sobre este mundo. Se nós tomarmos consciência da nossa vocação à santidade, ou seja, de saber que eu também sou o Cristo nesse mundo. Então, Ele me incorporou a Ele para viver como Ele nesse mundo. Viver as suas palavras, viver a sua unidade com o Pai. A igreja é esposa de Cristo. A unidade de Cristo e da igreja, cabeça e membros do corpo, implica também a distinção entre ambos, né? Entre essa relação, esposo e esposa. Este aspecto é muitas vezes expresso pela imagem de esposo e esposa. Então, o tema de Cristo esposo da igreja foi preparado pelos profetas e anunciado por São João Batista, João 3:29.
o próprio Senhor Jesus se designou como esposo. E o apóstolo apresenta a igreja, a cada fiel membro do seu corpo, como uma esposa desposada, como Cristo, com Cristo Senhor, para formar com ele um só espírito. Ela, a igreja, é a esposa imaculada do Cordeiro Imaculado. O que significa ser imaculado? Sem pecado, ou seja, santo. Então, ser igreja significa ser uma igreja santa, uma esposa santa. Padre, mas falta muito, eu sei. Eu olho para mim e fico com vergonha. Eu vou lá ler a história de Santa Teresinha, que com 24 anos ficou santa. Descobriu que a vocação dela é seu amor. Eu falei, nossa, com 24 anos, eu estou com 42. Ainda não cheguei lá. E aí você vai ver outros santos, né? Com cuidados assim, assustadoras. Você fala, poxa, mas como que chegou isso tudo? É porque deixou-se mover pelo Espírito de Cristo. Por isso que o santo, a santa, ele, neste mundo, ele nos deixa assim uma sensação de não saber se é santo ou se é louco, né? Porque a santidade desafia a nossa humanidade, né? Desafia a nossa carne. Agora, o louco, a loucura dispersa, ela passa. A santidade, ela permanece, né? Vamos falar aí de Santa Dulce dos Pobres. Muita gente achava aquela senhora louca, né? Aquela irmãzinha jovem louca, né? E de fato ela era mesmo, né? Mas havia uma experiência profunda do Cristo, né? Às vezes nós buscamos em algumas culturas, em algumas culturas orientais, a questão da paz, né? Principalmente o budismo, e nos esquecemos que os santos, quando eles vivem a vida de Cristo, ao mesmo tempo que eles não têm sangue de barata, eles também trazem a mansidão do coração de Jesus, né? Uma das cenas bonitas do filme da irmã Dulce é quando ela vai pedir doação para os pobres, o camarada gospe na mão dela. Ela pega, fecha a mão, coloca no bolso o guspe e fala, esse é para mim, agora para os meus pobres, né? E ali foi que foi. E ela ia em vários lugares, né? Pedia para todo mundo, né? E ela formou uma obra de caridade assim, e era uma mulher de oração, né? Que Jesus gerava aos pés do Santíssimo todo dia, e rezava, né? E o pessoal achava uma mulher louca, mas está aí. A louca é santa, a Dulce dos pobres, né? Dulce do Brasil, né? Para dizer, o santo não passa, porque Cristo não passa. Os loucos, sim. Então, como esposa, nós nos tornamos imaculados, né? Imaculadas, né? Ou seja, há uma experiência de santidade, né? Vai nos dizer aqui que Cristo nos amou, né? E pela igreja se entregou para santificar-nos. Efésios 5, 26. Por isso nós fomos associados a esta aliança eterna, a qual não cessa de prestar cuidados como o seu próprio corpo. Ou seja, é próprio Cristo que cuida do seu corpo, que é a igreja. É maravilhoso. Amados, vamos lá. Estamos terminando aí, mas vamos falar desse terceiro ponto, a igreja como templo do Espírito Santo. O que significa dizer que a igreja é templo do Espírito Santo? Significa dizer que cada um de nós, através do nosso batismo, associados à vida de Cristo, nos tornamos um templo de santidade, onde Deus habita, um território santo, onde Deus realiza muitas graças. Santo Agostinho, né? Depois da sua conversão, ele vai dizer, tarde te amei, beleza antiga e sempre nova. Estavas em mim e eu procurava fora. E às vezes nós somos também assim, né? Procuramos tanto fora e esquecemos que Deus
já habita em mim, né? Então somos templos do Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo que vivifica a igreja, esse edifício santo. E os sacramentos, né, que fazem crescer e curam os membros da igreja. Vocês sabem quais são os sacramentos, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso depois, mas é importante trazer aqui a dimensão. O primeiro sacramento é o batismo. Junto com o batismo, existem outros dois que também são chamados com o batismo, sacramentos de iniciação. Então, batismo, crisma e Eucaristia. Esse tripé são os sacramentos de iniciação à vida cristã. Depois, existe o sacramento da cura. Então, esse sacramento da cura a gente recebe antes da primeira comunhão, que é a confissão. E recebemos esse sacramento a vida inteira. É a nossa manutenção da graça da santidade. Tá bom? A gente vai se mantendo aí santos através da confissão. E um outro sacramento de cura é o sacramento da unção dos enfermos. Alguns chamavam isso, e ainda é chamado, de extrema unção. Então tem gente que tem medo de receber, mas há um diferencial muito grande, né? Então, é um sacramento de cura. É claro que às vezes você já está ali prestes a deixar esse mundo. Aí é uma extrema unção mesmo. Mas no geral, o sacramento da unção é para nos curar na alma, né? Tanto que alguns irmãos que estão em coma, quando eles recebem esse sacramento, eles recebem o perdão total dos pecados. O padre às vezes faz até ali uma indulgência plenária. Então é um sacramento que é o bispo e o padre que pode fazer, o diácono não pode, porque está ligado à confissão, tá certo? E depois outros dois sacramentos que são assim muito próximos e muito distintos: o sacramento da ordem, do qual eu faço parte, e o sacramento matrimonial, né? Que nos traz assim de maneira bonita essa beleza da igreja, né, que foi desposada por Cristo. Então nós nos tornamos então templos do Espírito Santo e somos curados, restaurados, santificados através desse mesmo Espírito, através dos sacramentos. E isso faz com que cada um de nós, membros dessa igreja, única, una, também sejamos diversificados nos carismas, nos dons, quer extraordinários, quer simples e humildes. Os carismas são graça do Espírito Santo, que direto ou indiretamente tem uma utilidade eclesial. Então, essa utilidade é a edificação da igreja. Pode perceber, gente, Gamaliel, no Atos dos Apóstolos, deu um conselho lá para o Sinédrio: deixemos ver até onde eles vão, porque se for de Deus, permanece, se não for de Deus, acaba. Quantos movimentos, quantas comunidades, novas comunidades começaram e já acabaram, porque era um mover do coração do homem. Quando é no mover do coração de Deus, vai para frente. E também, presta atenção, às vezes, algumas comunidades, elas nascem para aquela época, ou como uma vida religiosa. O carisma é para aquele tempo. Passou aquela situação, Deus suscita outros carismas. Existe até uma profecia aí do padre Jonas, falava com o padre Weber, tempos atrás. O padre Jonas falava: olha, nós somos uma comunidade pequena que viraremos uma comunidade muito grande no Brasil. Depois voltaremos a ser uma comunidade pequena. Isso é uma profecia do padre Jonas. E a gente vê esses dias aí tanta gente saindo da comunidade de Canção Nova, Tem gente que se escandaliza. Falei, não, tá em comunhão, Comunhão com a profecia do padre Jonas, Então veja que as comunidades, os carismas, elas surgem do Espírito Santo, Às vezes a gente quer que todo mundo reze do nosso jeito, Aqui vale lembrar os mais tradicionais, os mais progressistas, Tem alguns que querem rezar com a mão pro alto, tem uns que rezam com a mão posta, tem uns que são mais animadinhos, uns são mais desanimadinhos.
Mas é tudo a Igreja Católica, né? O respeito a esse corpo é o respeito ao próprio Cristo, né? Acolher o outro nesse ser igreja. Vamos ver o que diz aqui no finalzinho. É muito forte isso aqui, né? A igreja é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo é como a alma do corpo místico de Cristo, princípio de sua vida, da unidade na diversidade e da riqueza dos seus dons e carisma. Então, a alma da igreja é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele vivifica a presença do Senhor em meio a nós e santifica o nosso coração como lugar santo, território santo, onde Deus ali repousa, onde Deus ali manifesta a sua graça. Amém? Temos algumas perguntas aí. Se tiver, pode mandar para a gente responder. Nós estamos aí já no encerramento, né? Hoje tivemos algumas dificuldades aí com a nossa internet, né? Mas graças a Deus, né? Cristo então não passa, os loucos sim. Isso é verdade. Os que são loucos estão ligados à humanidade, né? Vocês sabem o que significa loucura, né? Você pode procurar no dicionário. Loucura é fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes, né? Então, o louco é aquele que não se converte, né? É aquele que quer ser santo, mas ser santo no seu orgulho, ser santo nas suas vaidades, ser santo nas suas manias. É muito importante a conversão, né? Então, é preciso mudar para ter resultados diferentes, né? Isso, então, é loucura. Então, a loucura está muito ligada à teimosia, está ligado muito ao orgulho, né? E é preciso estar aberto aos sinais dos tempos, a reconhecer o sinal de santidade, né? Enquanto alguns irmãos trazem aí as perguntas, eu vou partilhar com vocês. Alguém está tendo uma pergunta aqui, já vou responder já. Enquanto trazem as perguntas, eu vou fazer uma partilha com vocês de algo assim muito, muito caro para mim, né? Vocês vão poder ver ao longo das nossas aulas, né? Ao longo da leitura do catecismo, né? Da Lumen Gentium, da Sagrada Escritura, que nós somos chamados a ser um só rebanho, sob a condução de um único pastor, na diversidade dos nossos dons e dos nossos carismas, tá bom? Isso significa que a nossa igreja, ela traz nesse vaso de barro, que é o nosso corpo, que é nossas misérias, um tesouro assim maravilhoso, que é esta graça da fé, que atravessa séculos, né? Alguns irmãos ao longo desses séculos se perderam, né? E então, uma partilha com vocês, houve um estudo por parte de alguns pastores protestantes lá nos Estados Unidos um tempo atrás. Vou ver se eu acho esse artigo para poder compartilhar aqui no Google Drive, né? Eu fiquei impressionado. Eles resolveram estudar as raízes da igreja. As raízes da igreja. Vou estudar as raízes da igreja porque nós somos a igreja, somos a escolhida. E ao final desse estudo, todos eles estudando, todos se converteram ao catolicismo, a começar pelo pastor, né? Porque vão descobrir lá nas cartas, né, de Santo Inácio de Antioquia, nas cartas de São João. Na aula, eu vou retomar mais um pouquinho de novo, lembrando. Oi? Voltou? Eita. Eu nem sei até onde eu falei, mas vou ter que repetir de novo aqui a palavra, né? Desculpa quem eu já ouviu, mas aí travou. Travou de novo? Ai, ai. Então vejam, eu sei que alguns gostariam que o padre falasse, tá tudo bem, que bonitinho, cada um vai lá, abre a sua plaquinha de igreja, tá tudo ótimo. Olha,
eu creio na salvação e creio que eu não sou dono dela, né? É o próprio Deus, é o próprio Cristo, através do seu Espírito que realiza a salvação, né? Para isso ele instituiu uma igreja, a católica, que como vimos lá na primeira aula e falamos semana passada na segunda aula, é um sacramento de salvação. Padre, mas pode salvar fora da igreja? Há sempre uma briga teológica, se sim, se não, uns dizem que sim, uns dizem que não. O que eu creio, e o que o catecismo deixa muito claro, é que quem salva é Cristo, né? Oxi, travou de novo? Ah, tá. Então, quem salva é Cristo. E a maneira com que Cristo escolheu para nos salvar foi através da sua igreja, o pastoreio da sua igreja, né? Que ele fundou sob uma palavra eterna, né? Então é assim, é errado, né? Quando a gente fala, mas qualquer religião serve? Não, não serve, né? Se nós estudarmos direitinho, vamos ver que é a católica, né? Eu sei que alguns gostariam que o padre agradasse, né, a todo mundo, mas não dá para agradar, né? Aqui temos que ser sérios, nós vamos respeitar as escolhas do irmão, da irmã, mas tem que ter claro, né, a igreja que Cristo fundou é a igreja católica, né? Uma vez eu falei uma coisa na missa, alguns ficaram escandalizados. Eu falei assim, olha, é mais fácil deixar de ser padre do que deixar de ser católico. Né? Alguns caras, e padre, o que está acontecendo? O senhor está em crise? Eu falei, não é questão de crise. É para dizer, o meu ser padre veio depois. O meu ser católico veio antes. É a minha essência, entende? Então, ser católico, ou seja, ser membro dessa igreja, vem antes. O que eu exerço é um ministério. Então, por isso, meu sacerdócio é ministerial, né? Então, esse ministério eu recebi depois. Mas o munus de Cristo, sacerdote, profeta, né, e rei, eu recebi já no batismo, né? E é isso que vai me dar a salvação, né? Não adianta querer dar carteirada lá no céu, né? No céu não dá para dar carteirada não, gente. Alguns irmãos gostam da carteirada de vez em quando aí em alguns lugares. Ó, eu sou juiz, pá! Ó, eu sou prefeito, pá! Ó, eu sou o dono da empresa, pá! Olha, eu sou não sei quem, tá? Né? Não, no céu não posso falar, eu sou padre. Eu servi como... Não, eu sou filho de Deus. Essa é a grande novidade, a grande alegria que deve me alegrar, antes de mais tudo, ser filho de Deus, né? Ser membro do corpo de Cristo, que é a igreja, né? E eu estou falando dessa igreja, a igreja católica, apostólica, romana, né? E quando eu falo romana, respondendo a pergunta semana passada, para não ficar dúvida, não é porque, né, Roma era o império e ficou romana. Não, não é a igreja de Roma. É porque lá em Roma morreram muitos cristãos. E foi lá que Deus levantou uma igreja para todas as nações, né? De todos os patriarcados, hoje atualmente são 5 patriarcados. Nós vamos falar sobre esse tema lá na frente, tá bom? Eu só não vou adiantar para a gente não ficar adiantando o tema. O patriarcado que mais cresceu foi o patriarcado de Roma, né? Da igreja ocidental. Por quê? Porque foi a igreja, foi o patriarcado, né, conduzido por Pedro, que assumiu a sua missão de ser missionária, né, de ser pescadores de homens. E por isso é uma igreja que sempre cresceu. E é uma igreja que sempre cresce, né? Inclusive os outros patriarcados estão sob a condução de Roma, né? Então, lá na igreja de Roma, fica aquele que é Pedro, né? Aquele que é o primeiro entre os apóstolos. Por isso, hoje, atualmente, nós temos um bispo argentino lá, né? O cardeal Bergoglio, que nós chamamos carinhosamente Papa Francisco, né? Então, ele assume a diocese de Roma, com o bispo de Roma, assim como São Pedro foi. E por ser bispo de Roma, ele é Papa, ele é o servo dos servos, ele tem a missão de confirmar a igreja no mundo, né? Por isso, não nos enganemos. A unidade da Igreja Católica está personificada, sensível na pessoa do Papa.
Você pode não gostar do Papa, você pode não gostar de argentino, você tem todo o direito, né, pela pessoa e as ideias, mas ele é o Papa. E é nele que a igreja, de maneira sensível, se manifesta ao mundo. Tá bom? Alguma outra perguntinha, amados? Voltou aí, caiu de novo. Da carteirada. Gostou, né, Ruth? Pois é, não dá para dar carteirada no céu, não. Né? Afinal de contas, a nossa vida, a única coisa que fica é o quanto nós amamos. Essa é a grande lei que nos rege, a lei do amor. Né? Então, não nos esquecer. Como é importante respeitar o outro, acolher o outro nas suas misérias. O bom cristão não é aquele que exclui o outro porque tem a verdade em si. O bom cristão é aquele que anuncia a verdade e acolhe o outro nas suas misérias. Acolhe o pecador nos seus pecados, para que ele possa ser irradiado pela verdade. Né? Se você tiver que forçar alguém a ser católico, você não entendeu nada de ser católico. Né? Se você quer fiar pela goela a doutrina católica, não entendeu nada. Não precisa. Né? Está aí como um dos alunos, o meu afilhado que não me deixa mentir. Né? Nem vou falar o nome, mas tem um afilhado meu aí que tem lá o meu primeiro catecismo. Hein? Ele era da igreja lá, não vou falar o nome, né? Mas ao ler o catecismo, ele entendeu, opa, eu preciso voltar às minhas origens. Ele já era batizado, né? Então, ele não apenas ficou na porta, ele adentrou, né, a igreja. E hoje eu sou padrinho de crisma dele, né? Então, tenho muita alegria, né, de ter dado o meu catecismo para ele. Ele está aí até hoje, né? E ele tem curiosidade. Eu acho isso extraordinário, né? A gente não ter uma vida de fé que esmorece. Ter curiosidade, querer conhecer mais. Nós ainda somos muito falhos naquilo que é de Deus, o povo eleito por Cristo, para a graça da salvação, para a cidadania do céu. Amém, amados? Travou de novo? Ah, Raquel, muito bem, amada. Gostei aqui da sua partilha. Não adianta forçar, né? Não adianta forçar, né? É claro que a alegria dos pais é ver os seus filhos católicos, né? Mas às vezes os filhos vão, faz tudo direitinho, o sacramento direitinho, depois ele escolhe outras coisas. E eu sempre insisto, se o pai e a mãe der um bom testemunho cristão, né, e se dá direitinho, não precisa forçar. Cedo ou tarde, ele volta para onde ele foi gerado. Né? Eu já vi isso acontecer e não desanima, ele tem uma formação sólida. Né? Então, às vezes, os pais, na ânsia de salvar, querem enfiar pela goela. Né? Não é assim que funciona. Tem que, de fato, evangelizar e dar testemunho. Testemunho, gente, é fundamental. Né? Se faltar o testemunho, depois a base cristã do filho ou do amigo fica prejudicada. Né? Então é muito importante, né, a gente não escandalizar o outro, né, com as nossas atitudes. Amém, amados? Parará. Bom, então acho que pelo horário já deu, né? Pois é, Maria, faz parte, hein? Não desanima. Santa Helena rezou pelo seu filho Constantino, ele se converteu. Santa Mônica rezou pelo seu filho Agostinho, ele se converteu. A oração tem poder, viu? Então não desista de rezar, de dar testemunho. Isso é fundamental, tá certo? Agora, gostaria que vocês então pegassem lá as outras aulas, quem não pegou, tá certo? Então essa semana, se Deus quiser, eu acabo de completar o grupo, né? Aí quinta-feira a gente abre o grupo do WhatsApp para conversa, caso alguém queira resolver umas dúvidas, né? Eu estou cadastrando todo mundo, são 174 nomes, é coisa pra caramba. Eu parei no 71 porque tinha muita gente repetida. Então muita gente com medo de não estar inscrito, se inscreveu 2, 3, 4 vezes. Então assim, já se inscreveu uma vez, você já está lá.
Relaxa, não se inscreva de novo não, para não gerar duplicidade, né, da inscrição. Tá bom? Firmes na fé, firmes na oração. Gratidão pela presença de vocês todos nessa nossa aula. Tivemos hoje algumas dificuldades com a internet. Hoje realmente a internet não ajudou um pouquinho, mas faz parte, né? Que bom que vocês ficaram conosco e aí estão estudando, tá certo? Deus abençoe a todos, coragem, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Pedro, apóstolo, e da Virgem Santíssima, os abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Coragem e até a próxima sexta-feira, às 18 horas. Glória a Deus, Igreja Santa. Glória a Deus, Igreja Santa. Mocidade dos cristãos, que Deus filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos. Reunidos em torno dos nossos pastores, nós iremos a ti, professando todos uma só fé. Nós iremos a ti, armados com a força que vem do Senhor. Nós iremos a ti, sob o impulso do Espírito Santo. Nós iremos a ti, Igreja Santa, Senhor do Senhor. Glória a Deus, Igreja Santa, mocidade dos cristãos, e meus filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos. De nossas fazendas e nossas cidades, nós iremos a ti. De nossas montanhas e nossas baixadas, nós iremos a ti. De nossas cabanas e pobres favelas, nós iremos a ti. De nossas escolas e nosso trabalho, nós iremos a ti. Igreja Santa, Senhor do Senhor. Glória a Deus, Igreja Santa, mocidade dos cristãos, e meus filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos. Curvados ao peso de nosso trabalho, nós iremos a ti. Curvados ao peso de nossos pecados, nós iremos a ti. Confiantes por sermos os filhos de Deus, nós iremos a ti. Confiantes por sermos os membros de Cristo, nós iremos a ti. Igreja Santa, Senhor do Senhor. Glória a Deus, Igreja Santa, mocidade
unidos em torno dos nossos pastores, nós iremos a ti. Professando todos uma só fé, nós iremos a ti. Armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti. Sob o impulso do Espírito Santo, nós iremos a ti. Igreja Santa.